Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que eu venho hoje convidar vocês para a reflexão dessa semana. Sobre um tema tão interessante, um tema de uma palavrinha tão pequenininha, na verdade, mas com uma profundidade tão grande. Perdão. Quem acha que fácil? Quem aqui acha fácil que seja fácil perdoar, fácil doar o perdão? Pode levantar a mão. Nenhum espírito crístico na sala, não é verdade? Então, muito bem. Então, hoje nós vamos começar com essa reflexão e vamos fazer uma pequena imersão, uns 45 minutos, nesse tema. Então, eu queria dizer para vocês que quando a gente vai procurar, quando a gente faz uma busca sobre o tema, o perdão, você pode trazer muitas coisas aqui. Eu poderia estar trazendo para vocês aqui hoje os benefícios de perdoar. Benefícios psicológicos, benefícios físicos, sim, porque o perdão causa benefícios físicos quando você o concede, não é verdade? Ou poderia também até trazer para vocês hoje, vamos trazer uma listinha. Existem processos psicológicos que são colocados à disposição na literatura para que a gente aprenda a conceder o perdão passo a passo, né? Mas hoje, preparando essa palestra e essa reflexão, eu decidi então trazer para vocês o tema perdão, baseado numa obra extremamente importante, que é o Evangelho de Jesus e que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque eu acredito que essa obra seja fonte inesgotável de ajuda. Essa obra é uma fonte inesgotável de modelo e guia. Então, o meu objetivo hoje é fazer uma imersão no perdão baseado nesta obra. Todos nós passamos por dificuldades. Estamos vivendo hoje em dia momentos difíceis para nós mesmos, na criação dos filhos, momentos dificílimos nas relações humanas. Estamos passando por momentos difíceis. Então, buscar o conhecimento, buscar o consolo, buscar o modelo e guia nessas duas obras que eu trouxe hoje, 3 que vamos falar depois, eu acho que é um conselho bastante válido, né? Então, seguindo agora o perdão. Quando nós falamos no perdão, nós temos 2 ações. Nós temos o doar e temos o receber o perdão. Mas eu tenho certeza, quase certeza, que quando eu cheguei aqui hoje e comentei sobre o perdão, todo mundo pensou no quando doar o perdão. É normal, nós sempre pensamos no perdão, quando doar, como doar, para quem doar o perdão, não é verdade? Mas acredito que pouquíssimas pessoas aqui tenham pensado em quando receber o perdão. Estou errada? Então hoje, o que eu gostaria de fazer é mostrar para vocês essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: ai daquele que diz nunca perdoarei. Porque com que direito, quando nós pensamos em doar o perdão, com que direito diremos nunca perdoarei? Quem aqui nunca escutou isso? Ou até proferiu a frase nunca perdoarei? Porque nós não estamos pensando em quantas vezes precisaremos ser perdoados. Então o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz com que direito reclamaria ele o perdão das próprias faltas se não perdoa os outros. Não é verdade? Então, esse ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que é um capítulo excelente para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, é o capítulo que nos fala sobre o perdão. E aí nós vamos entrar, já assim, na famosa frase. Então, vamos lá. Então, quando Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar eu a meu irmão quando ele pecar contra mim? Então, Pedro diz: até 7 vezes.
Então Jesus vem e responde, eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. É muito interessante, porque naquela época havia uma prática, havia um hábito que os rabinos perdoariam até 3 vezes. 3, hein, gente? Até 3 vezes. Então, Pedro, acreditando-se assim exímio, ou então profundo, generoso doador do perdão, dobra a oferta e ainda acrescenta mais um, né? 7 vezes. Mas, na verdade, é porque naquela época o número 7 era muito simbólico. E Jesus, então, vem e responde também com o número 7, que era simbólico na época. Então, ele diz 70 vezes 7, até 70 vezes 7. Porque, na verdade, como uma pessoa humana, vocês acreditam que aí Pedro estaria falando, Senhor, devo perdoar até 7 vezes? Porque na 8ª eu esgano? Não é? Porque na 8ª eu mando embora de casa? Ou eu bloqueio no WhatsApp? Não é verdade? Então o perdão tem um limite? Ou será que Jesus, então, quando estava dizendo 490 vezes, ele estava dizendo na 491 não perdoa mais? Não. Na verdade, o que estava sendo dito ali seria, por Jesus, seria perdoa sempre. Continua, segue perdoando. Porque o perdão, ele é um exercício diário e ele faz parte da nossa existência. Ele faz parte da nossa vida. Então, aqui dizemos que, na verdade, nós somos seres em evolução e que precisamos muito mais do que isso, tanto quanto damos, quanto recebemos. Porque aqui, na nossa encarnação, vamos sim, talvez precisar até mais do que 490 vezes do perdão. Como também vamos precisar dar o perdão. Muito mais do que 490 vezes. Não é verdade? Então, e seguindo, nós vamos ver aqui que o perdão, ele está na base da vida. Porque ele diz respeito a quê? As relações humanas. Então, onde estão as relações humanas aí? Todas as pessoas que nós nos relacionamos. Na verdade, as relações humanas são como um presente divino, como escola. As relações humanas, o lar, a casa, os amigos, a família, elas nos são dadas como um presente divino para que a gente trabalhe a nossa evolução espiritual. Então, como vemos aqui, no relacionamento, com os amigos, no trabalho, precisamos estar trabalhando e usando o perdão como um instrumento fundamental na nossa evolução espiritual. Então, meus amigos, vou dizer uma coisa para vocês. Nas relações humanas, pessoas vão te magoar. Essa é a primeira notícia. Sim, vão te magoar. Seus filhos irão te magoar. Seu marido, sua esposa, sim, vão te magoar. Seu chefe, seu melhor amigo vai te magoar, sim. Mas também eu tenho a segunda notícia para vocês. Você também irá magoá-los. Tá certo? Então, perceber que nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, aonde o mal ainda predomina, e que isso é uma escola, onde somos convidados a exercitar e praticar não somente o perdão, mas uma gama de boas ações, ou ter Jesus como modelo e guia, para que possamos alcançar a nossa evolução espiritual. Então, olha para o teu semelhante, tendo a certeza de que sim, as pessoas te magoam, mas você também as magoa. Não é verdade? Então, continuando, gente. Perdão e Progresso. O livro de Chico Xavier, Mentores e Ceareiros,
Emmanuel nos traz uma mensagem onde o progresso na vida é a vitória do perdão. Porque se queremos progredir espiritualmente, se queremos progredir na vida, não só na nossa escala espiritual, na nossa evolução espiritual, se queremos progredir, se queremos auxiliar os nossos queridos, amigos, familiares nessa escala da vida, nós temos que exercitar o perdão para que exista a vitória. Perdão e progresso. Ele é uma parte, ele é um progresso evolutivo. E também nós temos aqui, seguindo, eu gosto muito dessa parte, gente. Ela é extremamente profunda. Então, vejamos aqui em Timóteo 1,15, o que ele nos traz. Ele diz, na verdade, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é Paulo falando. Então, veja bem, de uma extrema profundidade, né? Paulo se reconhece na fragilidade humana como pecador. Isso é muito profundo. Ele se reconhece dizendo que Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, ele não somente se reconhece como pecador, como ele se coloca na posição do principal pecador. Então, o que isso exatamente quer dizer? Ele quer dizer que quando você se reconhece como principal pecador, você tem a responsabilidade sobre si, sobre o que está fazendo, sobre o seu próprio pecado. Então, me respondam uma coisa, vocês acham que vocês podem atuar no pecado do próximo? Você pode atuar no pecado do outro? Você pode ter um filho, você ensina o seu filho, filhinha, perdoa a amiguinha, vai lá. Ou então, filhinha, pede desculpas, vai lá, pede desculpas. Você pode orientar, você pode falar, a melhor amiga, vai lá, perdoa o namorado, esquece isso, né? Mas você não pode atuar no pecado do outro. Você só pode atuar no seu próprio pecado. Tanto dando o perdão, como não pecando. Então, quando você se considera o principal, ou quando Paulo vem com essa máxima, com essa lição de vida, dizendo dos quais eu sou o principal, ele está dizendo, eu só posso atuar sobre o meu pecado. Eu me reconheço como pecador e eu só posso atuar sobre o meu pecado. Certo? Lindo isso, né, gente? Muito lindo. Então, aí vem Chico Xavier, que uma vez perguntaram a Chico Xavier sobre virtudes, eu não sei exatamente qual era a pergunta. Então perguntaram a ele sobre virtudes, e ele diz que no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é o perdão. Essa era a opinião de Chico Xavier, né? Espírito elevado, pessoa de um conhecimento espírita, sem fim, não é verdade? E ainda assim reconhece o perdão como a virtude mais difícil de ser colocada em prática. E ainda ele completa que perdoar existe um esforço de autossuperação muito grande. O que eu diria para vocês que, voltando lá, a autossuperação está exatamente aqui. Quando nos conhecemos como pecadores que somos. Quando conheço meu irmão, quando comete contra mim um pecado, tão falho quanto ele. Então, essa é uma superação que Chico Xavier está aqui, é uma autossuperação que Chico Xavier está mencionando. Então, vamos embora. Tem mais aí pela frente, gente. Vamos embora. Ok. Quem aqui não conhece alguém que tem muita facilidade em perdoar? Uma pessoa easygoing,
fácil, tranquila, tá tudo bem. Desculpa aí, não, tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Perdoa, uma pessoa realmente leve, tranquila, que tá sempre sorrindo, sempre perdoando. Todos nós conhecemos, não é verdade? Tenho certeza que vocês lembraram de alguém nesse minuto. Então, e também conhecemos aquela pessoa que tem muita dificuldade em perdoar. Todos nós conhecemos alguém que tem muita dificuldade, que guarda. Aquela pessoa que você tem que pisar em ovos quando está falando com a pessoa, porque qualquer coisa que você fala, bum, né? A pessoa explode ou está ofendida. Como você fala isso para mim? Olha o ego. Olha quanto trabalho ainda tem ali, né? Para mim, você está falando isso, não é verdade? Todos nós conhecemos uma pessoa assim. Então, eu vou propor para vocês agora um exercício, porque essa pessoa que age dessa forma, ela provavelmente é conhecida como o quê? O ofendido, a pessoa ofendida, a que se ofende com facilidade, né? Então, esse exercício ele é muito interessante. Ele foi proposto até por um pastor evangélico, um ótimo pastor, pastor Douglas, eu não sei o sobrenome, mas muito bacana. Então, ele faz esse exercício, que é, na verdade, o perfil, como se fosse um raio-x da pessoa ofendida. Mas o objetivo desse exercício, na verdade, é que eu gostaria de saber, não precisa levantar a mão. Eu gostaria de saber quem é que vai se identificar no perfil do ofendido. Não é verdade? A pessoa que guarda aquela mágoa. O tempo todo está se magoando, o tempo todo está guardando a mágoa. Então, para isso, eu vou propor esse exercício para vocês. No entanto, para propor esse exercício, eu vou usar a parábola do filho pródigo, que é uma parábola bastante conhecida aqui, a maioria das pessoas conhece, e se não conhece, eu vou resumir aqui rapidamente para poder fazer esta analogia, tá certo? Então, a parábola do filho pródigo, o pai tem 2 filhos e tem uma grande propriedade. E esses filhos trabalham na propriedade. O mais novo, então, chega ao pai e diz, pai, eu quero a minha parte na herança. Eu não quero mais trabalhar nessa fazenda, eu quero a minha parte na herança e eu vou embora. E ele recebe, contra gosto, o pai dá a esse filho a sua parte da herança. E ele, então, vai embora. E fica, então, na propriedade, quem? O filho mais velho, trabalhando. No entanto, o filho mais novo, então, vai e gasta irresponsavelmente toda a sua herança. Não precisa nem falar com quem. Irresponsavelmente. E, no final, gastou todo esse dinheiro, que não tinha mais recursos. Ele se encontra numa situação onde ele tem que trabalhar. Então, ele aceita um trabalho em uma propriedade onde ele deveria alimentar os porcos. Não somente porque ele precisa trabalhar, mas porque nessa propriedade, essa cidade, passava por um momento de fome. E ele então pensa, mas se eu trabalhar com os porcos, eu vou poder comer da comida dos porcos. Então ele vai e começa a trabalhar. E quando ele está ali comendo aquela comida horrorosa para ele, né, ruim, dos porcos, ele fala, mas como? Na fazenda do meu pai, na propriedade do meu pai, os empregados são tratados muito melhor. Os empregados se alimentam muito melhor. Eles não precisam se alimentar com os porcos. Então eu já sei, eu vou voltar, vou pedir perdão ao meu pai e vou pedir que ele me receba como seu empregado. E aí eu vou poder comer melhor. Muito bem. Ele então, como vocês veem aqui, volta à fazenda do seu pai, todo maltrapilho, cansado, e o pai então, com aquele amor escandaloso, o vê no caminho, entrando na propriedade, e vem ao seu encontro e abraça, com aquele amor escandaloso, aceita esse filho de volta, não é? E um empregado da fazenda, então, vendo isto, corre para o irmão mais velho e diz, seu irmão voltou. Ah, meu Deus. E quando diz o seu irmão voltou,
não somente diz isso, diz: seu pai deu a ele um manto, colocou sandálias nos seus pés, porque empregados naquela época não usavam sandálias, somente os donos das propriedades. Colocou nos pés do seu irmão sandália e deu a ele o anel da família. Bum! Ali criou a ofensa. Então, quem foi o ofendido nessa parábola? Imediatamente, o filho mais velho. Não é? Muito bem. Quando se instaura a ofensa, eles acreditam que exista um padrão de comportamento, e é esse o exercício que eu vou convidar vocês agora, que, na verdade, a pessoa ofendida faz. Ela repete. Então, qual seria o primeiro comportamento nesse caso? Ela conta. A pessoa ofendida conta. Então, esse filho mais velho vira-se ao pai e diz: todos esses anos trabalhando aqui na sua fazenda, todos esses dias contando, aqui trabalhando ao seu lado, não é? Vamos trazer para o nosso dia de hoje? 3 anos seguidos que você esquece o nosso aniversário de casamento. Não é verdade? Vamos trazer aí mais uma. 5º domingo que a gente vai almoçar na casa da sua mãe. Eu não aguento mais. Entendeu? Então, alguém aí se identificando, não levantem a mão, é só para fazer o exercício. Ah, e também lembrando, hein? Esse exercício é para você. Não é para a sogra, não é para a melhor amiga, não é para o marido que ficou em casa. Puxa, podia estar aqui escutando isso. Não, é para você, tá bom? Vamos continuar, tem mais. O que mais faz a pessoa ofendida? Se vangloria. Esse filho, então, vira-se para esse pai e ele diz: eu cuidei dessa propriedade com tanto esmero. Não é verdade? Eu trabalhei de sol a sol. Está se vangloriando pelo trabalho dele, né? Vamos trazer para os dias de hoje. Entendeu? Eu cozinho, lavo e passo para você. Não é verdade? Quer ouvir uma clássica aqui? Ninguém te ama como eu. Não é? Olha aí, se vangloriando. Ninguém te ama como eu, né? Troquei muito a sua fralda. Entendeu? Muito cuidado. Muito cuidado. Nem se mexam na cadeira, porque aí vai dar dica, hein? Vamos continuar. 3, reclama. Então, esse filho vira para esse pai e fala: tantos anos trabalhando para você e você nunca matou um cordeiro gordo para mim. E é tão interessante porque esse filho, o filho mais novo, já tinha, né, terminado a herança dele, acabado com a herança dele. Teoricamente, ele já não teria nenhuma participação nessa propriedade ou nessa fazenda. Ele somente é acolhido pelo pai para o convívio do lar, para que ele possa conviver naquele lar, né? De quem seria basicamente a propriedade? O restante ali? Do filho mais velho. Mas ele está preocupado com o cordeiro gordo que o pai manda matar para a festa da graça. Não é? Reclama, reclama. Alguém quer dar uma sugestão de reclamação aqui ou não? Não? Então tá bom, então eu vou dizer. Muito bem. Quem aqui ainda não reclamou do inverno longo esse ano na Flórida? Poxa, mas já é março, ainda está fazendo frio. Não é verdade? Vai morar em New Jersey. Vai morar em Nova York. Não é? Ou reclamando também. Ai, todo dia tem que te acordar. Alguma coisa assim, né? O reclamar, ele está no perfil do ofendido.
Porque quanto mais você conta, quanto mais você vangloria e quanto mais você reclama, mais mágoa vai se internalizando, mais mágoa vai entrando. Então a gente acaba guardando e aquilo vai crescendo e aquilo vai crescendo. Então, quando vai ficando muito grande, daí para começar a praticar o perdão, é um caminho longo, ó. Não é verdade? Então, e aí agora nós vamos para esse último. O ofendido divide. Porque então esse filho é convidado à festa da graça. O pai fala para o filho mais velho, venha, participe da festa do seu irmão. E ele fala, não irei a essa festa. Não irei a essa festa. Então, vocês querem ver aqui um exemplo do que divide? Eu vou dizer para vocês. Não vou na festa de Natal porque não me dou com aquela tia. Não é? Ou não vou naquele restaurante porque não gosto daquele garçom que um dia me tratou mal ou falou alguma coisa. Não é? E também tem um exemplo. Amigos que vão fazer um encontro de faculdade e diz, eu não vou, não gostava daquela menina que sentava na terceira fileira anos depois. Já se formou, já se aposentou, mas está lá lembrando da menina que sentava na terceira fileira, que não gostava, e não vai no encontro da faculdade. Né? Então, a pessoa ofendida, ela não é agregadora. Ela separa, ela divide. Tá certo? Muito bem. Então, eu não vou perguntar se alguém se identificou, tá? Mas esse é um bom exercício para a gente praticar. E aí, agora eu vou para o próximo, que seriam as reflexões sobre o que nós falamos agora, né? Uma coisa muito importante é facilitar o perdão. Esse pai facilita o perdão desse filho. Ele o abraça, ele coloca um anel no dedo, ele lhe dá o manto da família, ele convida o filho ao abrigo do lar. Não coloca como um empregado, não é? Então, facilitar o perdão é muito importante. Eu vou dividir com vocês uma situação, e aí eu achei essa foto muito interessante, por isso que eu a trouxe. Quem aqui tem filho adolescente? Se não tem, talvez ainda vai ter. Se já teve, já é um adulto, mas os meus estão na adolescência, tá? Não é fácil, né, gente? Não é fácil. Quem levantou a mão aí? Não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil. Eu sei. Então, eu tive uma situação que eu achei que eu deveria trazer para vocês hoje. Eu tenho 2 filhos adolescentes, os 2 na adolescência. E o meu filho aprontou com alguma coisa, fez alguma coisa que me deixou muito, mas muito, muito chateada. Você vê essa vozinha calma aqui? Chateada, muito chateada. E eu não sabia o que fazer. Eu estava com tanta raiva, eu estava tão chateada, que eu falei, eu não quero falar. E eu vou parar de falar com ele. Então, eu parei de falar com o meu filho. No primeiro dia. Foi um choque. Ele percebeu que ali se instaurava uma mágoa, uma ofensa. Puxa, eu magoei, eu ofendi minha mãe, né? Muito bem. No segundo dia, eu levantei e eu não queria ainda falar. Então, eu continuei quieta e não falando com ele. Mas nesse momento, graças a Deus, eu fui tocada e eu olhei aquele rosto daquele filho adolescente e por uma reflexão, por um reconhecimento, não conhecimento, um reconhecimento, eu falei, gente, quem é o adulto dessa relação? Quem é a mãe? Né? E porque no segundo dia ele estava chocado. No primeiro, sim, houve o reconhecimento da falha. Mas no segundo dia era necessário e ele estava chocado. E o que eu não estava fazendo, gente? Facilitando o perdão. Eu não estava criando um ambiente para o perdão. Porque talvez ele quisesse chegar até mim e falar, mãe, desculpa, eu errei.
Não é verdade? Talvez ele estivesse, talvez nem pedisse desculpas, né? Talvez ele só quisesse move on, vamos continuar, tá bom, levanto de manhã, começo a falar com a minha mãe, tá tudo certo, né? Mas eu não estava facilitando. Mas graças a Deus houve naquela relação o reconhecimento, pensei melhor e aí seguimos em frente. Outra coisa de extrema importância é devolva a posição da pessoa que você está perdoando, quando possível. Então, por exemplo, esse pai devolve a posição desse filho, o traz para casa e o coloca para dentro de casa como filho e não como um empregado. Então, ali houve o perdão, o mais puro perdão do coração desse pai, onde ele devolve esse filho a posição que era dele. Então, vamos pegar aqui um exemplo, um casamento, e de repente não se quer, não há o desejo ali da separação, mas houve uma ofensa, né? Então, houve a ofensa, instaurou a ofensa, e aí eu vou perdoar. Mas se eu não colocar aquela pessoa novamente no lugar dele, o perdão não acontece. E a relação não se renova. Não é verdade? Coloque de novo a pessoa no lugar dela. Uma melhor amiga, por exemplo. Olha, eu te perdoo, mas você não é mais a minha amiga. Como assim? Então não houve o perdão, não é verdade? Então, devolva a posição da pessoa que você perdoou, se possível. Né? Continuando também, se nós pensarmos na mágoa como uma âncora, então, quando ocorreu a mágoa, ali então jogou-se uma âncora. E o barco quer ir, ele quer seguir, mas não dá. Ali está a mágoa, ali está a âncora jogada. Não é verdade? Para que ocorra o perdão, é preciso recolher essa âncora, restaurar a relação quando possível, devolvendo à pessoa a posição que ela merece. Ou então, nem devolva. A convivência, ela não é obrigatória. Ela não é necessária. Se houve ali a necessidade do afastamento de quem te magoou, que ocorra o afastamento. Mas essa âncora tem que ser recolhida, porque senão não ocorreu o perdão. Certo? Porque nós temos, na verdade, duas justiças. Nós temos a justiça dos homens e nós temos a justiça de Deus. Se a ofensa causada foi uma ofensa em que necessite a justiça do homem, que ela seja reportada. Se houve um abuso, se houve uma agressão física ou algum ato criminal, é uma ofensa de grande porte. E ela precisa ser reportada à justiça dos homens. E ela precisa ser entregue à justiça de Deus. Então você perdoa, recolhe e segue o seu barco. Haroldo fala, perdão é #fui. Entendeu? Ele fala mesmo. Então recolhe ali e segue. Segue o seu barco, segue o seu caminho. Certo? E agora nós vamos dizer do perdão como um exercício. Porque perdão não é um sentimento, porque se perdão fosse um sentimento, ele seria muito difícil. Porque quando houve a ofensa, o perdão está diretamente ligado a uma ofensa. Certo? E os sentimentos que acompanham a ofensa, normalmente não são os melhores, sentimentos mais maravilhosos. Não é verdade? Então, perdão não é um sentimento. Perdão, ele é um exercício, ele é um processo. Então, quando nós falamos como perdão como exercício, Emmanuel, e eu vou me desculpar porque eu não lembro, para poder trazer para vocês o livro e aonde exatamente, mas Emmanuel nos traz uma analogia, faz uma analogia assim fantástica, quando ele diz, o perdão não é um traje de gala. Traje de gala, aquele que a gente guarda para aquele dia especial, para um casamento, aquele que a gente guarda para uma formatura, né?
Ele fala, não use o perdão como um traje de gala. O perdão é uma roupa que colocamos todos os dias, que vestimos todos os dias, como um exercício a ser praticado, porque ele é processo. A maneira que evoluímos é exatamente a maneira que praticamos esse perdão todos os dias. Se nós usássemos o perdão como um traje de gala, talvez quando uma grande ofensa nos alcance, uma grande, estou falando de uma ofensa muito profunda, muito grande, não vamos conseguir perdoar. Não vamos conseguir colocar aquele traje de gala e perdoar aquela pessoa, porque não praticamos. Não praticamos o que Emmanuel, inclusive, ele chama, ele sugere que esses exercícios, ele fala que chamam diminutos pesares. Quando ele sugere que nós pratiquemos o perdão todos os dias, como uma roupa diária que colocamos todos os dias. Ele fala que os diminutos pesares, tem uma lista, inclusive. Ele fala que são listas de pequenos atos de ofensas que são cometidos contra nós diariamente e que não passam de um presente divino onde deveríamos ali estar praticando o perdão. E ele nessa lista, inclusive, ele mostra, ele diz, uma palavra agressiva de uma pessoa é um diminuto pesar. Pratique o perdão. Não é grande. Você não precisa de um traje de gala para perdoar a pessoa que teve uma palavra agressiva contra você. Ele menciona um favor negado. Não é verdade? Você não precisa de um traje de gala. Foi um favor negado. Perdoa. Ah, mas ela me negou aquele favor quando eu mais precisava. Porque ela não podia. Talvez ela não pudesse. Não é verdade? E, continuando também, um comentário pejorativo. Nossa, você está um pouquinho mais gordinha, essa roupa está um pouco apertada. São comentários pejorativos, coisas assim que podem ser tantos outros, não é? Perdoa, né, gente? Marido não pode comentar isso. Aí fica difícil. Então, o que Emmanuel chama de diminutos pesares são, na verdade, práticas no dia a dia para que nós possamos exercitar o perdão. Para que quando nos chegue a hora de perdoar, numa grande ofensa, numa grande falha, nós estejamos preparados. Tá certo? Pois bem. E agora, esse então, né? Tirando também, nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nós temos aqui, reconciliai-vos o mais depressa possível com seu adversário, enquanto estais com ele a caminho. Não precisa nem dizer, né? Eu tinha uma amiga que falava assim, não, esse aí vai ficar para a próxima encarnação. Juro. Entendeu? Essa relação aí, não, essa vai ficar para a próxima encarnação. Não, estava errada. Reconcilia-te com o seu adversário enquanto estás com ele a caminho, aqui. Não é verdade? Porque olha o que interessante que Kardec nos diz, isso é muito forte. Ele diz, a morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo. Adivinha, vai com a gente, não é? E aí, aqueles contra os quais guardaram rancor. Então, vai com a gente. E aí ele diz, de onde decorre a falsidade do provérbio? Morto animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. Não é verdade. Morto o animal, o veneno continua pro além-túmulo. Então, reconcilia-te com o seu inimigo enquanto estás com ele a caminho. Tá certo?
E Emmanuel ainda nos traz também, que ele fala, ninguém susta golpes de ofensa com pancadas de revide, tanto quanto ninguém apaga o fogo a jarros de querosene. Quem aqui nunca escutou? Eu perdoo, mas primeiro eu me vingo. Não tem gente que faz isso, gente? Não é? Eu até perdoo, mas primeiro eu me vingo. Acha que vai funcionar? Vai jogar jarros de querosene? E acha que depois vai conceder o perdão e esse perdão é verdadeiro? Não dá, né? Não vai acontecer. Não? Prestemos atenção nisso. Quando temos que dar o perdão, não devolva a ofensa com outra ofensa. Nem que você não saiba. Para. Pensa, reflete primeiro, antes que volte com uma ofensa, porque pode sim desencadear uma linha de mágoa que vai acompanhar até o além-túmulo. E pode até virar um obsessor. Pode até virar um obsessor. Bom? Ok, agora eu vou dar uma notícia para vocês, tá bom? O perdão não é uma opção. Olha, eu não sei se eu perdoo. Problema é seu. Porque se não perdoar agora, vai voltar e vai voltar e vai voltar até que você diga, sim, eu perdoo sempre. Eu vou perdoar sempre. Porque isso faz parte da nossa evolução espiritual. Quando seremos espíritos evoluídos de tal forma que conceder o perdão será uma prática muito fácil. Não é verdade? Então, o perdão não é uma opção. E como que nós vamos refletir de quando o perdão não é uma opção? Eu vou trazer para vocês agora Paulo e Estevão. Eu não sei, nem todo mundo aqui leu o livro Paulo e Estevão. Então, eu vou contar uma passagem do livro que ela é também de extrema profundidade, que é a passagem de Paulo. Quando Paulo retorna à sua cidade natal e encontra com o seu pai, infelizmente não recebe o perdão, não é acolhido pelo pai, ele então, triste, cansado, exausto, ele vai e se recolhe ao Monte Tauro. E no Monte Tauro, ele então adormece. Ou tem o desdobramento. E quando ele tem esse desdobramento, ele se encontra com Abigail, sua noiva amada. E Abigail, então, aparece a Paulo e lhe dá as instruções, as orientações para que ele continue. Então, nós temos Abigail dizendo, Paulo, ama, trabalha, espera, e, por último, perdoa. Então, eu gostaria de prestar atenção em duas coisas nessas orientações de Abigail. A primeira é a sequência das palavras. Ama. Então, na verdade, se não houver essa sequência de palavras, de ações, vai ser muito difícil você chegar à última, que é o perdão. Então, se não houver o reconhecimento do amor do Pai para conosco, se não houver o reconhecimento desse amor, se não houver a retribuição do reconhecimento do amor, o Pai me ama, eu amo aos meus próximos, é muito difícil você chegar ao perdão. A próxima recomendação de Abigail é trabalha. Gente, perdão dá trabalho. Evolução espiritual dá um trabalho, não é? Muitas vezes é necessário muitas encarnações, inúmeras, não sei nem trazer números aqui, porque evolução espiritual dá trabalho. Então, trabalha. E, na verdade, trabalhar, quando nós pensamos, sem caridade não há salvação, o que é a caridade? É trabalho. Ama teu próximo como a ti mesmo. O que é isso? É trabalho.
é construção, é dia a dia a prática de fazer isso. Então, essas orientações de Abigail, elas são trabalhosas, mas é todo o que eu tenho que passar para chegar no perdão. E a espera? A espera nada mais é do que a experiência sobre o trabalho. Porque quando um construtor constrói um prédio, por exemplo, demora. Ele investe o trabalho dele na construção daquele prédio, até que ele veja o prédio pronto, isso demora. Então, ele tem que esperar. Da mesma forma, nós temos que esperar quando investimos a nossa evolução, a nossa melhora espiritual, a nossa melhora como seres humanos, para que então a gente veja essa construção pronta. Quanta gente aqui não espera do outro? Vamos imaginar a colheita de uma árvore, de um fruto. Eu quero colher aquele fruto mais lindo, mais suculento, o melhor de todos. Eu quero receber o perdão, eu quero colher aquilo. Mas só dá um broto. Não é verdade? Quando é a sua vez de dar, de doar, só dá um broto. Então, não, nós temos que esperar o nosso tempo e temos que esperar também o tempo do outro. Não estamos todos no mesmo processo evolutivo, mesmo processo espiritual evolutivo. Às vezes, nos deparamos com pessoas muito mais evoluídas espiritualmente e outras nos deparamos com pessoas muito menos evoluídas espiritualmente do que nós. Então, nós temos que saber esperar o nosso tempo e o tempo do outro. E, finalmente, então, chega o perdão. Porque o perdão, nesse caso, ele só é possível, ele só é completo. Nós estaremos prontos para exercitar o perdão, tanto doar como receber, quando nós passarmos por todas essas orientações. Muito bem, então agora a segunda coisa que eu falei que nos chama muito a atenção sobre essa orientação de Abigail é que é o tempo verbal que ela usa. Esse tempo verbal ela usa no imperativo. Ela não está falando aqui, continue amando, continue trabalhando, continue esperando, ou usando qualquer um outro tempo verbal. Ela usa no imperativo. E se nós observarmos isso, Jesus usava o verbo no imperativo quando ali ele queria instituir uma lei de Jesus, um mandamento de Jesus. Ele usava, ou seja, sede perfeitos, é um verbo no imperativo. E Abigail então se utiliza do mesmo tempo verbal que Jesus. E quando então nós falamos das leis, o perdão como lei, nós vemos que sim, que ali estava instituído uma lei de Jesus, o perdão como lei, porque o que Jesus faz? Ele nos deixa de presente, ele nos deixa a oração, que foi um presente de Jesus para que nos comunicássemos com o Pai. Uma oração que tem durado, né, até hoje. Então, essa oração onde ele fala, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Gente, está no presente de Jesus para nós, para que a gente possa ter uma linha direta de comunicação com o Pai. E depois, a mais importante, a lição da humanidade, uma lição que Jesus deixa à humanidade, de uma imensa misericórdia, nos doando essa lição, é que no seu momento derradeiro, na cruz, na sua passagem pela terra, onde ele estava ferido, machucado, ferido, magoado, não é? Humilhado na cruz, sabendo que a poucos momentos ele iria embora. Então ele vira e diz, Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes porque não sabemos o que eles fazem. Acho que desculpem, está errado ali. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
Eles não sabem o que fazem. Então, Jesus nos concede o perdão e nos traz o perdão em dois momentos tão importantes, em duas situações tão importantes. Por isso, nos leva a crer que sim, que o perdão é uma lei de Jesus, deixada por ele aqui para nós. Tá certo? E, finalmente, eu gostaria de trazer para vocês, porque até agora falamos muito de Paulo, falamos, enfim, de Jesus e daquele tempo. Mas eu gostaria de trazer para vocês uma pessoa, um cristão, que passou por aqui quase ao mesmo tempo que todos nós estamos aqui na Terra. Ele passou e ele teve a doação de um perdão, ele foi de uma generosidade, ele foi de uma evolução espiritual e nos deixou uma lição muito grande. Uma pessoa como nós, não é? E eu gostaria de trazer, e que eu admiro bastante, eu gostaria de trazer para vocês esse exemplo. Nelson Mandela. Quando ele fala... Nelson Mandela, só para recapitular um pouco, ele foi preso por 27 anos, injustamente. Lhe foi tirado metade da sua vida adulta, basicamente. E ainda por cima, sofrendo uma injustiça enorme, porque isso aconteceu durante uma guerra racial na África do Sul. Uma guerra racial. Talvez ele tenha sido preso pela cor da sua pele. Então foi um homem que sofreu uma ofensa da humanidade, uma injustiça enorme da humanidade. Mas então ele diz que quando eu saí em direção, quando ele foi libertado, depois de 27 anos de prisão, ele então diz que quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse para trás a minha amargura e o meu ódio, eu ainda estaria na prisão. Porque a reflexão de hoje traz para a gente que a falta de perdão, a mágoa, aprisiona. Aprisiona quem não concede o perdão e também aprisiona quem não recebe. Então, que isso sirva de reflexão para essa semana. Estamos aí com a celebração da Páscoa, a celebração do renascimento de Jesus. Então, meus amigos, eu desejo de coração que Jesus renasça em nossos corações e que também renasça em nossos corações o entendimento do perdão como uma lei de Jesus. E que possa renascer em nossos corações também, a todos os dias, como aquela roupa diária que nós colocamos, o entendimento de que devemos praticar o perdão todos os dias, para que na próxima Páscoa sejamos todos melhores e mais evoluídos espiritualmente. Muito obrigada e uma boa noite para todos vocês. Obrigada.